NSC TV. Tudo que move a gente. NSC Notícias. Oferecimento. Empresas Radar. Qualidade em serviços. Boa noite. Um acidente na BR-376, a continuação da BR-101 no Paraná, contaminou um rio da região. O acidente foi ontem de manhã, mas a contaminação no rio que abastece as cidades de Garuva e Guaratuba só foi percebida hoje. A Defesa Civil orientou os moradores dessas duas cidades e quem mora perto do rio a evitar o consumo da água. Vai ser feita uma análise deste rio. Olha só. O sábado teve um gostinho diferente para os alunos e familiares da rede pública de ensino. Foi a chance de acompanhar de perto o trabalho da escola. Bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Foi um sábado diferente para os pais e alunos. Afinal, nem sempre a escola está aberta para a família num fim de semana. Quando a criança tem a presença dos pais participando ativamente da construção do seu trabalho, da sua rotina escolar, isso faz com que a criança desenvolva aí muitas habilidades que ajudam com que ela possa se desenvolver melhor nas questões escolares, mas também nas suas competências socioemocionais. Para receber os pais, as escolas prepararam uma grande festa. Teve música, teatro e muita brincadeira. O Nagé, pai da Vitória, de 3 anos, veio e ainda trouxe os tios da menina. Vamos levar esse convívio da escola para dentro de casa e disseminar dentro de casa junto à família. Isso é muito bacana, são poucas as oportunidades, porque os tios trabalham, os pais trabalham, então a gente acaba se integrando apenas final de semana. Qual é o maior aprendizado que o tio tem? A união, né? Que esse pequeno ser acabou unindo mais a família, embora seja filha do meu irmão. Em todo o estado, as famílias puderam se unir. No ano passado, o projeto beneficiou 800 mil pessoas. Hoje, a expectativa era alcançar 1 milhão. O tema, desta vez, foi projeto de vida. Num mundo que está em constante mudanças, em que os empregos estão mudando muito rapidamente, então é pensar desde muito cedo qual seria esse projeto de vida para as famílias, para os seus filhos. Muitos pais não sabem, mas Santa Catarina é o único estado brasileiro que tem uma lei específica incentivando momentos como este aqui. A brincadeira de criança, que começou lá em 2014, através da Fiesc, se tornou tão séria que 2 anos depois já se estendeu para todas as escolas públicas catarinenses. Várias pesquisas têm demonstrado que quando há participação dos pais na aprendizagem, há um ganho em torno de 4 meses de antecedência no conhecimento. 4.000 atletas participaram da corrida de Volta à Ilha, uma das maiores provas de revezamento da América Latina. Ainda estava escuro quando os atletas começaram a chegar. Eles vêm em grupo, na maior animação, mas a maioria segue sozinho, numa prova em que o maior desafio é vencer o próprio limite. Dar a volta à ilha significa correr nada menos do que 140 quilômetros. Os atletas se revezam, são 18 pontos de trocas. É sempre um desafio grande para as pessoas ou ganharem, ou mesmo chegar em último, mas conseguir completar essa volta de 140 quilômetros. Né? Vence a equipe que fizer a volta no menor tempo possível. O percurso tem asfalto, trilha, praia e morros. E esse ano, um obstáculo a mais, o sol de rachar. Mas as belas paisagens pelo caminho funcionam como incentivo para ninguém desistir. Essa turma veio de Concórdia, no oeste do estado. Só o Anderson encarou 20 quilômetros. É um desafio e é incomparável a sensação de estar aqui em Florianópolis percorrendo e fazendo essa volta à ilha. Depois de mais de 10 horas do início da prova, os primeiros atletas começam a chegar aqui na Avenida Beira-Mar Norte, onde termina o percurso. Pela segunda vez seguida, essas atletas chegaram em primeiro na categoria mista. Desde o início da prova, assim, já fica aquela adrenalina e quando a gente vê que a gente está em primeiro lugar, assim, aí aumenta mais ainda, então é uma sensação incrível mesmo. Elson também está entre os primeiros. Aos 44 anos, correu 70 quilômetros. Assim, dá vontade de chorar. É um momento, assim, de satisfação pessoal, entendeu? Muito grande. E hoje mais um veleiro atracou na Vila da Regata, em Itajaí. O veleiro da sustentabilidade.
O veleiro das Nações Unidas chegou nesta madrugada depois de 20 dias no mar. A equipe foi recebida com festa pelas pessoas que estavam na Vila da Regata. Esse barco traz uma forte mensagem de sustentabilidade e é dedicado às questões da saúde dos oceanos. Os velejadores coletam amostras para analisar a quantidade de plástico dissolvido na água. E o que eles encontram pela frente é preocupante. Todo tipo de lixo. A gente vê baldes, escova de dente, garrafas de água, tudo e mais, cotonetes, tem sacos de plástico. Infelizmente, as pessoas têm pouca noção de que são coisas que demoram anos e anos a dissolver-se e só estão a poluir o nosso planeta. Nessa última perna, a gente só encontrou lixo chegando aqui na América do Sul. Né? E a gente até teve um problema com o barco, porque a gente bateu num lixo e quebrou uma parte do nosso barco que a gente quase correu o risco de afundar. Esses resíduos foram recolhidos numa praia de São Paulo, mas são a prova de que onde quer que o lixo seja jogado, ele se espalha pelo mundo. Olha, aqui a gente tem resíduos plásticos de várias regiões do mundo. Então você tem resíduos da Ásia, do Oriente Médio, da Europa, dos Estados Unidos, da América do Sul. São coisas que eu uso em casa. Eu não entendo como podem parar lá. A sustentabilidade é trabalhada de várias maneiras, aqui na Vila da Regata e em todas as cidades que recebem uma etapa da competição. A proposta é produzir o mínimo de lixo e não usar plástico, um problema encontrado nos oceanos. Vários estandes aqui abordam o tema sustentabilidade e meio ambiente, como este da Universidade Federal de Santa Catarina. O trabalho é para conscientizar as pessoas sobre os problemas causados pelo lixo, principalmente o plástico. A gente entende que o plástico hoje é o maior vilão dos oceanos, sendo que todos os resíduos que a gente encontra, mais de 90% do material é plástico. Por isso, aqui na Vila, nada de copo descartável. O Ricardo não só aprovou a ideia, como comprou vários para levar para casa. Ficar guardado de lembrança e para mim utilizar também, né? A seguir os detalhes da previsão do tempo e a expectativa no Oeste para a grande final do Campeonato Catarinense. Estamos de volta e está na hora da gente saber os detalhes da previsão do tempo. E muita gente querendo saber como é que vai ficar o domingo em Santa Catarina. Eu já pergunto direto para ti, Leandro. O que acontece amanhã? Olha, quase que um repeteco do sábado. Hoje foi um dia muito bonito, né? De sol predominando pelo estado. A gente teve algumas poucas cidades, mais as do norte, com alguma nebulosidade, mas o sol apareceu. E ele volta para o decorrer desse domingo, porque mais uma vez a massa de ar seco que está sobre o estado vai predominar. Por isso, a condição é que a gente tenha um domingo com sol, depois do amanhecer com temperaturas baixas, um certo frio lá na serra, a temperatura acaba subindo. E olha o calor que faz no oeste do estado, nas áreas do extremo oeste, principalmente, em torno dos 33 graus. De 30 para 31 graus, boa parte dos municípios, até na serra, faz um pouco de calor depois do amanhecer mais ameno, em torno dos 26 graus. O que a gente pode esperar do início da semana que vem, Leandro? Olha, a gente tem mais ou menos a arrancada da semana, Fabiana, com a mesma condição do fim de semana, né? Tanto na segunda quanto na terça-feira, o sol vai predominar aqui pelo estado, a gente vai ter esse comportamento. Aumenta um pouco as nuvens, mas ainda com tempo seco na quarta-feira. Na quinta, o sol volta a predominar. Na sexta e no sábado, o sol continua aparecendo. Mas nesses 2 dias, algumas instabilidades ocorrem. E aí o litoral e áreas próximas, nesses 2 dias, podem ter algumas pancadas de chuva. Mas isso a gente vai falar com calma depois ao longo da semana. Agora falta muito pouco. Em menos de 24 horas nós vamos conhecer o campeão catarinense de 2018. E a gente vai ao vivo lá para o palco da festa, na região oeste do estado. Nós vamos ao vivo até Chapecó conversar com Cleiton César. Cleiton, amanhã casa cheia por aí, né? É tudo que indica, né, Fabiano? Boa noite para você, boa noite a todos ligados. Olha só, eu estou aqui bem próximo à Arena Condá. É o átrio Davi Barella Dave, que homenageia as 71 vítimas do acidente aéreo que envolveu a Chapecoense em 2016. E os torcedores que vierem amanhã para a Arena Condá vão passar por aqui, vão ter essa oportunidade também de conhecer esse espaço. Com relação a ingressos, no máximo 1.500 ingressos ainda estão à disposição de torcedores. Então, tudo indica realmente que vamos ter casa cheia para a final
final do Campeonato Catarinense entre Chapecoense e Figueirense. Mas para falar mais desse jogo, vou chamar o mestre Roberto Alves, o nosso comentarista, está por aqui. Roberto, se a gente falar de vantagem, a Chapecoense tem que é a casa, jogando em casa. Mas nos 90 minutos ninguém tem vantagem e poderemos ter uma decisão nos pênaltis, Bob. Boa noite. Boa noite. É apenas uma pequena vantagem que tem a Chapecoense, o fator campo-torcida. É uma pequena, grande vantagem jogar uma decisão dentro de casa. Mas ela não é tudo, porque é um jogo único. Então o empate é um componente que pode favorecer o Figueirense. Levar o jogo para o empate vai para pênalti, aí não tem favorito e fica todo mundo igual, né? Então, nessa altura do campeonato, é preciso rever o regulamento para o ano que vem. Temos outras situações também envolvendo o jogo decisivo, vídeo-árbitro, pela primeira vez, usado em Santa Catarina, no futebol catarinense, e logo na final. O que isso representa, Roberto? Representa muito, né? Tranquilidade. O árbitro é um paranaense, Rafael Trace, que foi escalado pela CBF, que amanhã de manhã, às 10 horas aqui na Arena, terá uma coletiva à imprensa com o Manuel Serapião, da CBF, e o Sérgio Correia, que é diretor da Comissão de Arbitragem, e o Marco Antônio Martins, de Santa Catarina. Eles vão explicar como é que vai funcionar a Comissão de Arbitragem, aliás, a arbitragem de vídeo. E no campo nós teremos Braulio da Silva Machado, que é o melhor árbitro, indiscutivelmente, do futebol de Santa Catarina na atualidade. Das últimas 13 finais de campeonatos catarinenses, Roberto, tanto Chapecoense quanto Figueirense, apenas em uma delas, um dos dois não participou de uma final, que foi lá em 2010. Isso representa o quê? A grandiosidade desse jogo decisivo desse ano, envolvendo dois times que nunca se enfrentaram numa decisão de catarinense. Olha só, pode ter rivalidade, pode ter tudo, mas é um jogo para entrar para a história. E hoje me perguntaram aqui em Chapecó, quem pode fazer a diferença na decisão do campeonato estadual? É um jogo que está cheio de protagonistas, né? E qualquer um deles pode fazer. A Chapecoense, por exemplo, tem uma bola alta fortíssima com o Amaral. Tem uma jogada de linha de fundo, se jogar o Apodi ou o Eduardo, que também é muito forte. Canteiros, que é um jogador de muita qualidade pelo meio de campo. No Figueirense tem Jorge Henrique, que trabalha muito bem a bola, tem o Maicon Leite, que é velocista, tem o André Luiz, que é artilheiro, e tem jogada pelos lados também. Então é um jogo de xadrez, é um jogo onde os dois têm muita chance de fazer a bola chegar na rede. Legal, Bob, convite feito. Amanhã, 4 horas da tarde, estaremos juntos com Leonardo Gaciba, Roberto Alves, toda a nossa equipe para transmitir ao vivo aqui de Chapecó, Chapecoense e Figueirense, a grande final do Campeonato Catarinense de 2018. E os dois times já estão bem afiados. Agora falta menos de um dia. Se hoje a arena estava assim, quase vazia, amanhã vão ter 20 mil vozes empurrando o Chapecoense e Figueirense. Se amanhã o ambiente vai ser de tensão, hoje era de confiança pelas ruas. Boa campanha, né? Acredito que líder do campeonato, aí nós estamos super favoritos para ser campeão amanhã, né? A Chapecoense chega para essa final como o melhor mandante do campeonato. Foram 9 vitórias em 9 jogos aqui na Arena Condá. E no último treino, antes dessa decisão, nada melhor do que abrir as portas de casa para que o torcedor também pudesse acompanhar. O técnico Gilson Klein escondeu o jogo, fez um rachão hoje pela manhã para provar que o time está afiado, até o lateral Apodi deu uma de goleiro. E a experiência de alguns jogadores pode fazer a diferença. O jogador, quando é mais experiente, ele sabe cortar alguns caminhos, ele sabe como controlar a ansiedade, sabe como jogar uma final de campeonato, é porque tem jogadores experientes que já passaram por equipes grandes, né? No Orlando Scarpelli, o treino do Figueira foi aberto aos torcedores. O técnico Milton Cruz vai poder contar com a volta de Betinho, Maicon Leite e João Paulo. Mas nada de entregar que o time começa jogando amanhã. Segredo, para tentar levar a taça para casa do Furacão do Estreito. É um jogo complicado e tenho certeza que a nossa equipe está preparada para ir cada um fazer o seu melhor, a gente fazer um excelente jogo. O torcedor, claro, está confiante. É difícil, mas não é impossível, né? 11 contra 11, então tem tudo para a gente ser campeão lá dentro. Esse jogão amanhã está imperdível. E o NSC Notícias de hoje vai ficando por aqui, lembrando que logo mais no Jornal Nacional tem a cobertura completa da prisão do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula, nesse momento, está indo para o aeroporto em São Paulo, onde deve embarcar no avião da Polícia Federal e ir para Curitiba. Nós ficamos por aqui. A todos uma boa noite e até segunda-feira.
O comboio policial que leva o ex-presidente Lula está chegando neste momento à sede da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo.